Eu sou o professor Antônio Augusto Maier dos Santos, leciono Direito Eleitoral aqui na Verbo Jurídico e relativamente ao concurso de juiz de direito, vamos comentar duas questões relativamente ao último exame. Iniciando pela questão número 69, cujo cabeçalho diz: considere as assertivas abaixo sobre recursos no âmbito do direito eleitoral. Item 1. Cabe ao juiz eleitoral, ao receber o recurso, fixar os efeitos em que o recebe. Essa questão ela é parcialmente correta, em razão de que no direito eleitoral não existe a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Portanto, o magistrado, ao receber a peça, ele o recebe, se tempestivo, apenas no efeito devolutivo. Número 2. Dos atos, resoluções e despachos dos juízes eleitorais, cabe agravo de instrumento. Esta assertiva está errada, pois dos atos, das resoluções e dos despachos do juiz eleitoral, cabe o recurso inominado à instância superior. O agravo de instrumento na justiça e no direito eleitoral são confinados apenas à negativa de seguimento do recurso especial ou ordinário no âmbito dos tribunais regionais eleitorais para o Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral para o Supremo Tribunal Federal, também cabe o agravo de instrumento. Todavia, das decisões de primeira instância, sendo ela competente o juiz eleitoral, o recurso cabido é apenas o inominado. Por fim, o item 3, sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto no prazo de 3 dias, contados da publicação do ato, resolução ou despacho. Esta, portanto, é a resposta correta, eis que, na ausência de qualquer disciplina normativa, na Constituição Federal, no Código Eleitoral, na Lei Eleitoral, que é a Lei 9.504, na Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.096, e na Lei Complementar 135, que é a alteração da redação da Lei Complementar número 64/90, o prazo é de 3 dias. Salvo quando estes diplomas legais e a Constituição Federal estabelecer um prazo distinto, o regramento básico é de 3 dias. Relativamente à questão de número 70, dispõe: considere as assertivas abaixo. 1. Com base no teor da Lei Complementar número 64/90, as investigações judiciais que apurarem transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso de poder econômico ou político, serão realizadas nas eleições nacionais e municipais pelo Corregedor-Geral e pelos Corregedores Regionais Eleitorais. A assertiva está errada, pois, nas eleições municipais, a competência para apuração destas mesmas investigações por origem de valores pecuniários, abuso de poder econômico ou político, é da competência do juiz eleitoral, ficando o Corregedor Regional Eleitoral com esta atribuição apenas e tão somente quando a eleição for de âmbito estadual, que é aquela para o preenchimento dos cargos de governador e vice-governador, senador e suplentes, deputados estaduais e federais. Jamais tem competência originária o Corregedor Regional Eleitoral em matéria vinculada ao processo eleitoral municipal, cuja competência é do juiz eleitoral da respectiva zona. Número 2. As inelegibilidades eleitorais estão previstas na Constituição Federal, bem como na Lei Complementar número 64/1990. Esta é a assertiva correta, porque sim, a Constituição Federal, em seu artigo 14, estabelece as regras prevendo os casos de inelegibilidade e fazendo remissão também à Lei Complementar 64/90, que hoje vigora sob a forma da alteração prevista pela Lei Complementar 135/2010, que incluiu outros tipos que estabelecem causas de inelegibilidade para todos os pleitos decorrentes em território nacional. Por fim, a assertiva número 3 da questão 70 diz que, na investigação judicial prevista na Lei nº 9.504/1997, Lei das Eleições,
para apurar eventuais irregularidades na arrecadação e nos gastos de recursos, o procedimento adotado é o da Lei Complementar número 64/1990. A assertiva está errada porque a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, estabelece no seu artigo 30A a expressão "no que couber", porque em algumas circunstâncias relacionadas à produção de prova ou mesmo aos desdobramentos processuais da fase recursal, elas não estão contempladas exatamente pela Lei 64/90. Portanto, a aplicabilidade desta regra é naquilo que couber relativamente ao artigo 30A da Lei 9.504. Portanto, a questão 70 tem como letra correta a B, eis que refere apenas à assertiva número 2, que é a que diz sobre as inelegibilidades eleitorais previstas na Constituição Federal e na Lei de Inelegibilidades.